Então, a aula de hoje é a aula 97, Evolução Anímica 2. Só que agora a gente vai tratar da fase humana, né? Na fase em que nós, espíritos, hoje estamos. Deixa eu... Bem, vou começar lembrando algumas coisas que a gente já viu na aula passada, mas que, para contextualizar a aula de hoje, é importante eu colocar. Quero começar falando do poder criador. O nosso Pai, o Eterno, ele é a origem de tudo, é um Deus vivo. Então, ele criou o universo em que nós estamos, e por ser um espírito, no próprio livro dos Espíritos isso é colocado, ele está vivo e continua criando. Ou seja, não é que ele é um relojoeiro cego, criou o universo e parou no tempo. Não, ele criou o universo, no caso, o nosso universo, há 13,8, 14 bilhões de anos aproximadamente, e continua criando, porque até hoje galáxias continuam surgindo, estrelas continuam surgindo, e toda sorte de objetos astronômicos continuam sendo criados. Ou seja, a criação continua. Como também ele continua atuando nessa criação através de suas leis, que vocês já viram no curso, né, as leis universais. Então, esse Deus, né, ele é vivo e continua criando e atuando na criação. O que eu quero lembrar aqui é que nós, por sermos uma emanação do divino, também somos co-criadores. Então, a gente ouve, alguns de vocês já devem ter ouvido isso, que nós somos co-criadores, é fato, porque tudo que existe ao nosso redor agora, nesse instante, é criação humana. Né? Então, mesa, cadeira, computador, energia elétrica, enfim. Nós criamos o universo, né? Que está à nossa volta, usando a matéria desse plano material em que nós estamos nesse instante. Nós moldamos, né, diversos objetos, porque nós temos o divino em nós. E à medida que nós vamos evoluindo, mais poder criador, mais o divino se manifesta através de nós. É bom que nós lembremos sempre disso, né? Que nós temos o poder de criar. E por ter essa consciência, nós temos que ser responsáveis pelos nossos atos. Bem, lembrando a aula passada, né, nós vimos que a criação se manifesta através de 7 reinos. Então, na verdade, existem 7 planos de evolução, ou 7 dimensões, e existem também 7 reinos. Tudo começa no plano divino, com a divindade se manifestando, né, nos diversos planos, gerando, através do seu hálito, mônadas. Essas mônadas se manifestam, né, ao longo de sua existência, procurando retornar ao divino, só que para isso precisam ganhar consciência. Então, no reino elemental, que nesse slide está colocado como o primeiro reino após o reino divino, na verdade é um reino que transpassa os outros. Como eu coloquei na última aula, ele é um reino que serve de elo para conectar um reino no outro. É onde o espírito faz um estágio para se preparar para fazer um salto qualitativo para o próximo reino. E nesse estágio, ele também ajuda os espíritos que estão encarnados no reino anterior a evoluírem também, né, através de uma soma quantitativa de consciência.
Então, os elementais, né, que são o hálito do divino, se manifestam de diferentes formas. Então, nós temos os elementais do fogo, água, ar e terra, e eles começam a se manifestar no reino mineral, se materializando, ou se plastificando, ou, se quiserem, reencarnando na matéria. Começam nas aglomerações moleculares mais simples, e, à medida que o tempo passa, vão se conectando a aglomerados moleculares mais complexos, de tal forma que eles possam ter as primeiras percepções necessárias para a sua ampliação de consciência, como, por exemplo, frio e calor. Então, a mônada encarna, ela cria um corpo na matéria para começar a ganhar consciência. E essa primeira experiência se dá no reino mineral. À medida que o tempo passa, ela vai ganhando consciência, vai ganhando saber, vai ganhando conhecimento, e vai aprendendo com esse conhecimento a classificar corpos mais sofisticados para que ela tenha mais uma aparelhagem melhor para mais consciência ter. E essa soma quantitativa de consciência vai chegar a um limite crítico, aonde esse espírito encarnado no reino mineral consegue dar um salto qualitativo para o reino vegetal. Lembrando que entre o reino mineral e o reino vegetal, de novo, você tem o trânsito no reino elemental. No reino vegetal, a mônada encarnada no reino vegetal começa a ter experiências, né, mais sofisticadas do que no reino mineral, porque o reino lhe permite, por exemplo, respirar, se alimentar, procriar, se reproduzir, né? Ou seja, o espírito encarnado no reino vegetal, ele começa a ter mais recursos para ampliar sua consciência, por exemplo, interagindo com o meio, movimentando suas raízes atrás de água, movimentando suas folhas e flores em direção ao sol, interagindo com outros vegetais, e com isso ganhando mais consciência ainda. Tanto que é nesse reino que começa a ser desenvolvido um corpo diferente do físico, que é o corpo astral, o corpo dos desejos, que a mônada, no reino, no plano astral, cria um corpo para se manifestar num outro plano de existência. De novo, acontece as somas quantitativas de consciência para que seja permitido mais um salto qualitativo para o reino animal, onde o espírito já mais experiente consegue, né, plasmar corpos ainda mais sofisticados que no reino vegetal, corpos físicos ainda mais sofisticados que o reino vegetal, corpos que lhe permitem ter experiências que no reino vegetal não lhe permite, e com isso ter ainda mais possibilidades de ampliar sua consciência, seu conhecimento, seu saber. Começa de novo nos animais mais simples e numa progressão vai em direção aos animais mais complexos, onde essa complexidade não dá só no corpo físico, mas nas experiências que lhes são permitidas. À medida que o espírito vai evoluindo do mineral, né, do elemental para o mineral, do mineral para o vegetal, do vegetal para o animal, ele vai desenvolvendo também sensores. No reino mineral, o sensor tato, o sentido tátil é desenvolvido. No reino vegetal, começa o desenvolvimento de outros sentidos, como, por exemplo, o paladar e o olfato. Já no reino animal, já começa a se desenvolver outros instrumentos de percepção, como a audição e a visão.
Ou seja, quanto mais instrumentos o espírito tiver para observar, interagir com o meio, mais capacidade ele tem de adquirir conhecimento, sabedoria, consciência. De novo, saltos qualitativos, né, quantitativos são feitos até que lhe permita, né, uma quantidade crítica de consciência que permita que o espírito que está encarnado no reino animal dê um salto qualitativo para o reino hominal, onde nós estamos hoje. E é onde eu vou focar hoje a nossa aula. Porque no reino nominal, nós já temos corpos, né, físicos bem mais sofisticados que no reino mineral, nós já temos corpos astrais para interagir no astral, bem mais sofisticados que no reino vegetal, que começou lá, e nós temos corpos mentais, que começaram a ser desenvolvidos no reino animal, também mais sofisticados. Então, nós já começamos agora, no reino hominal, a desenvolver um outro sensor, uma outra percepção, que é a nossa mente, que é mais um órgão sensorial, que interpreta o mundo, coleta, né, as informações dos sensores, de tato, olfato, paladar, visão, audição, mais o conhecimento acumulado, mais a sua conexão com a coletividade, com a consciência coletiva da humanidade, e cria uma concepção de mundo que é particular de cada um de nós. De novo, somas quantitativas de consciência vão acontecendo, até que em um determinado momento nós não precisamos mais do corpo físico. E aí nós podemos dar mais um salto qualitativo para o reino angelical. No reino angelical, né, a evolução continua, existe toda uma graduação angélica, mas esses espíritos que já atingiram esse grau evolutivo não precisam mais de um corpo material para evoluir. Eles evoluem só no astral, ou no mental inferior, ou no mental superior, né, em direção a planos ainda mais tênues, de matéria menos densa ainda, que são o búdico e o nirvânico. Ou seja, a evolução acontece o tempo todo, neste plano físico e nos planos que nós não divisamos quando estamos encarnados aqui. E acontece nos diferentes reinos. Então, existem, ao total, então, 7 etapas de evolução espiritual, que acontece através dos 7 reinos. Eu coloquei no slide anterior. E em cada etapa, em cada reino, o espírito vai desenvolvendo corpos que lhe permitem se manifestar no reino que ele está naquele instante, de forma cada vez mais sofisticada, e ele também vai desenvolvendo aquilo que a gente chama de chakras, que Kardec chamava como pontos de força, ou pontos de poder. Esses chakras permitem a absorção do prana, que é a energia universal, que é a energia divina. E quanto melhores estiverem esses chakras, vocês vão ter aulas ainda falando sobre esse assunto, mais poder tem o espírito. Então, quando o espírito começa, né, primeiro como mônada, a atuar no elemental, se materializando, plastificando na matéria, corpos para aprender, ele começa a desenvolver o chakra básico e atrair a energia divina, o prana, da própria terra, da própria matéria. E à medida que o tempo vai evoluindo, ele vai desenvolvendo outros chakras, como, por exemplo, o chakra sexual. E aí vai aparecendo a questão da atração e repulsão que na própria matéria a gente já observa. Elementos químicos que atraem outros elementos químicos, ou elementos químicos que repelem outros elementos químicos, ou elementos químicos que são inertes a outros elementos químicos. Ou seja, já começa ali, na matéria, né, as primeiras interações
por causa do broto do chakra sexual que está sendo desenvolvido. Já nos vegetais, você começa a ser desenvolvido o chakra gástrico, que tem a ver com o desejo. Como o corpo astral começa a ser desenvolvido, o chakra gástrico, né, aonde se manifestam as emoções, começa também a ser desenvolvido, isso nos vegetais. E assim vai, né? Nos animais, a gente já começa a ter o chakra cardíaco do sentimento, o chakra laríngeo da comunicação. E no homem, que é onde nós estamos hoje, nós temos um corpo físico bem desenvolvido, um corpo astral bem desenvolvido, um corpo mental concreto bem desenvolvido e um corpo mental intuitivo ou abstrato em desenvolvimento. E associado a esses corpos, nós temos chakras que permitem que o espírito, nós somos espíritos, né, manipule o corpo físico, ou o corpo astral, ou o corpo mental, que o espírito está se utilizando para se manifestar. Imaginem os corpos como sendo vestimentas que o espírito utiliza para se manifestar no plano em que ele está, atuando naquele instante. Então, o homem, a princípio, então, ele tem 4 corpos, né? Na verdade, se a gente for mais exato, de acordo com a nossa doutrina, 5 corpos. Ele tem um corpo físico, o corpo etérico, que seria o duplo etéreo, o corpo astral, o corpo mental inferior, e estamos trabalhando o corpo mental superior. Então, 4 corpos bem desenvolvidos e um 5º corpo que estamos trabalhando. Na nossa doutrina, o corpo astral, o corpo mental inferior e mental superior, a gente chama de perispírito. São só nomes. E nós, né, como temos esses corpos, também temos os chakras. Nós temos o chakra, então, básico, o chakra sexual, o chakra gástrico, que está conectado ao plexo solar, que é o mais conhecido. Para cada chakra, o chakra ele tem um ponto de energia que está conectado no espírito, por isso que ele já começa a ser desenvolvido lá, né, nas primeiras manifestações do espírito na matéria. Quando a mônada encarna, né, o espírito, na verdade, ganha corpo e começa a desenvolver chakras ali. Então, o chakra começa no espírito. Aí ele tem um ducto, que é através do duplo etéreo, que se conecta ao corpo físico através de plexos, de concentrações nervosas, de aglomerados nervosos. Então, o chakra, ele conecta o espírito, no nosso caso, de espíritos encarnados no reino nominal, no corpo humano. Então, para cada chakra, que uma ponta está no espírito, a outra ponta corresponde a um plexo, a um aglomerado de nervos que está no corpo físico. Então, nós homens, repito, a gente tem corpo físico, corpo astral, corpo físico, melhor dizendo, corpo etérico, duplo etérico, corpo astral, mental inferior e mental superior. Faltam ainda 2 corpos a desenvolver, que é o corpo búdico e o nirvânico. E, na verdade, o espírito não tem mais corpo ali, é só consciência. E nós temos os chakras associados a esses corpos. O chakra básico, o gástrico, o sexual, o laríngeo, né, o cardíaco, não necessariamente nessa ordem que eu alterei a ordem correta é o básico, que é a ordem de desenvolvimento nos corpos. Começa com o básico, depois o sexual, depois o gástrico, depois o cardíaco, o laríngeo, e aí nós estamos trabalhando o frontal e o coronário. Né? Os homens, quer dizer, é um broto que está nos espíritos encarnados como homens, né? Já funciona, mas nós estamos aprendendo a utilizar o frontal e o coronário. O laríngeo da comunicação, nós já trabalhamos de maneira razoável, lógico que cada um de nós tem uma diferença. O cardíaco dos sentimentos e o gástrico das emoções, nós também já temos bem desenvolvidos.
né? E o sexo e o básico, que nos dá a energia vital, nós também temos. Então, reparem que a evolução acontece o tempo todo em diferentes níveis. E nós, como estamos no reino nominal, nós passamos por todos os reinos, inclusive os reinos de transição elemental, acumulando saber, conhecimento, consciência do mundo que nos cerca. É fácil entender isso, né? Qualquer espírito encarnado no reino nominal tem uma consciência do mundo muito melhor de qualquer espírito que ainda está encarnado no reino animal. Como qualquer espírito encarnado no reino animal, vivenciando o reino animal, tem uma compreensão do universo que ele cerca melhor que um espírito que está no reino vegetal, que, por sua vez, tem uma visão melhor do universo que ele cerca do reino mineral. Lembrando que o espírito encarnado num reino, ele está conectado à consciência coletiva, que ele está, daquele corpo que ele está experimentando, e a consciência individual só acontece, né, começa a aparecer no reino animal e só se torna plena no reino nominal, justamente por causa dos chakras, né, do chakra cardíaco, laríngeo, frontal e coronário, né, que começam a ser desenvolvidos ainda num nível ainda maior. Enquanto esses chakras não atingem o nível, é impossível ter a consciência individual da própria existência. Nos animais superiores, mamíferos principalmente, essa consciência individual já começa a surgir, mas ainda não de forma plena. Ela só se torna plena no reino nominal. Porque justamente, né, no reino nominal, o espírito encarnado como reino nominal, ele já sabe construir, né, de uma forma bastante sofisticada, não só corpos físicos, mas também corpos astrais, mentais inferior e superior, que um espírito encarnado no reino animal não sabe. Por sua vez, cada vez, quanto mais consciência o espírito tem, menos ele depende da consciência coletiva. Então, quando o espírito está encarnado, por exemplo, no reino mineral, ele não tem consciência nenhuma de si. Ele tem a consciência coletiva daquela matéria que ele se conectou. Ou seja, não é que o espírito é uma pedrinha. Não, ele está conectado na consciência coletiva daquele tipo de mineral. Não é que o espírito é uma plantinha específica. Não, ele está conectado à consciência coletiva daquele tipo de vegetal. Por exemplo, ervas. Por exemplo, árvores. Aquele determinado tipo de árvore. Consciências coletivas. Né? E começa um broto no reino vegetal de consciência individual, mas ainda muito tênue. Já no reino animal, mesma coisa. Não é que o espírito foi uma formiguinha. Não, ele pode ter pertencido à consciência coletiva de um formigueiro ou de uma colmeia. Então, o tempo todo, essa evolução acontece. No reino nominal, os espíritos que estão no reino nominal ainda estão conectados à consciência coletiva, só que menor, estão mais agora conectados à consciência individualizada. Ou seja, isso acontece o tempo todo. E à medida que o tempo vai passando, mais a consciência se torna mais ampla, e com isso entendendo mais o divino. Então, no reino mineral, né, a força física que prevalece, a lei da atração, né, entre os diversos aglomerados moleculares. No vegetal, já começa a desenvolver a força do desejo, basta desejar, é assim que acontece no astral. No animal, nós já temos a força do pensamento começando a ser desenvolvida. E no reino nominal, né, além da força do pensamento, começa a ter a força da intuição.
Por isso que o corpo intuicional, o corpo mental abstrato começa a ser trabalhado. E isso se dá através de diversas encarnações nos diferentes reinos. Então, todo espírito tem essa trajetória, todos, sem exceção. Né? Começa no elemental, vai para o mineral, vegetal, animal e depois hominal. Isso o tempo todo. Então, significa que todos os espíritos são iguais? Porque se todos fazem o mesmo caminho, todos são iguais. Sim e não. Né? Todos nós, espíritos, hoje encarnados no reino nominal, somos iguais, no sentido que todos trilhamos o mesmo caminho, que todos somos manifestações do mesmo Pai. Então, existem entre nós, né, uma origem comum e um fim comum, que é, de novo, nos unirmos ao Pai em sintonia, cada vez maior. Mas também não somos, né, por outro lado, totalmente iguais, porque as experiências que nós temos são diferentes. Nem todos nós fizemos parte, por exemplo, da consciência coletiva de um formigueiro ou de uma colmeia. Nem todos nós pertencemos, encarnamos num cachorro, num gato. Ou seja, os espíritos vão tendo experiências, né, de acordo com a sua necessidade e de acordo com a lei da causa e efeito. Então, quando o espírito encarna no reino nominal, é por seus méritos, né? Não tem acaso. Todos nós somos espíritos antiquíssimos. Se estamos no reino nominal, é por nossos méritos. Como é por nossos méritos que vamos dar mais um salto qualitativo para o reino angelical. Só que cada um de nós, né, tem uma maturidade diferente de acordo com a compreensão, com a consciência que temos do universo que nos cerca. E o que move o espírito, desde o reino elemental até a manifestação no reino nominal, que estamos agora, é a necessidade de mais ser. Não de mais ter, de mais ser. E o desejo de mais ser. De retornar ao Pai, ao Criador. É isso que nos impele. A necessidade é boa ou ruim? O desejo é bom ou ruim? As duas coisas são boas e ruins, desde que nós saibamos, né, trabalhar isso. Então, o que a gente precisa identificar no nosso dia a dia, se o que nós queremos fazer, ou queremos obter, ou queremos ser, é um desejo ou uma necessidade. Se for um desejo, né, que é por onde a gente tem que começar, a gente tem que verificar se realmente precisamos daquilo. Se nós não precisamos fazer aquilo, comprar aquilo, então não, já descartamos. Inclusive, essa é um bom algoritmo para as pessoas que têm dificuldade em controlar seus gastos, pensar, antes de comprar qualquer coisa, eu realmente preciso disso? Se eu não comprar, né, vai ter problema? Porque nós somos seres racionais, então nós precisamos ter esse controle. Então, se eu identificar que é um desejo, então não, acabou. Mas antes de colocar como desejo, você perceber que realmente deseja, porque a gente se confunde muito, a gente se engana. Às vezes é um desejo, a gente encara como necessidade. Eu preciso pensar, é um desejo, mas eu, no meu julgamento interno, eu falo que é uma necessidade. Eu preciso daquilo para ser feliz, mas é um desejo. Precisa ser agora? Essa é uma outra pergunta. Eu preciso comprar aquilo agora? Eu preciso fazer aquilo agora? Eu preciso obter, ser aquilo agora?
Se não, então é não, né? Eu tenho que repensar se realmente preciso daquilo, se realmente é necessário para a minha evolução aquilo. Nós temos que lembrar que nós não podemos confundir o fim com o meio, ou o meio com o fim. Nós, espíritos, não nascemos simplesmente para comer, beber, dormir e procriar. Né? Nós somos mais que isso. Nós, na verdade, né, temos como objetivo mais ser. Só que nós precisamos, para mais ser, né, termos, né, condições materiais. Então, eu preciso atuar na matéria para que isso me permita manter o meu corpo, a minha situação material, para conseguir o meu intento de mais ser. Então, eu preciso verificar, analisar se é um desejo. Se for um simples desejo, então não. Mas se não é um desejo, eu realmente preciso daquilo. Precisa ser agora? Então, se não precisa ser agora, então volto para cá porque eu tenho que repensar. Então, se é um desejo ou eu encaro como uma necessidade, mas não precisa ser agora, então repense. Agora, se aquele desejo que eu encaro como necessidade precisa ser agora, então aí, né, eu posso, então, prosseguir, né, na compra ou na atuação daquilo que eu estou me colocando. Que nós tendemos a perder muito tempo, né, com essas atitudes na nossa evolução, confundindo desejo com necessidade. Para tudo. Então, toda vez que nós vamos atuar, nós devemos fazer um filtro para que sejamos produtivos na nossa evolução. E é isso que faz com que nós não sejamos iguais, com que nós atuemos de maneira diferente. Então, o que diferencia, né, já trabalhando o espírito no reino nominal, é o surgimento da razão. E nós temos, então, que cuidar da emoção, porque é a emoção que faz a gente trocar o necessário pelo desejo. Confundir o necessário com o desejo. A razão nos permite, então, ter esse controle. Nos permite controlar o medo, controlar a coragem. Nós vivemos o tempo todo, né, com o medo de agir, ou, né, com a vontade, com a coragem de atuar, o tempo todo. Quando nós temos o medo, por exemplo, o receio de ler o tema, na verdade é o medo. Porque é um privilégio ler um tema. É um privilégio fazer uma abertura, é um privilégio fazer um encerramento, é um privilégio representar a turma no trabalho de vibração. Então, nós temos que usar a razão para evitar que a emoção controle as nossas atitudes. Porque quando a gente não faz uso da razão, o medo de atuar pode se tornar pavor. O medo é algo bom. O medo é uma característica que o espírito começou a desenvolver lá no reino vegetal, ganhou uma forma melhor no reino animal e está plena no homem, né? Porque o homem é consciente. Então, o medo é uma defesa que foi desenvolvida
no homem para preservar a sua vida material, a sua máquina biológica de manifestação. Então é bom, é algo bom o medo. Só que quando a gente não controla esse medo, ele vira pavor, e o pavor estanca, para, né? Não permite a atuação de maneira adequada. Da mesma forma, a coragem é algo de bom. Coragem, né, é agir com o coração. Cor, de corte, né, do latim, agir. Né? Coragem é agir com o coração. Isso é legal. Fazer algo, né, com vontade, com desejo de fazer. Só que se a gente não usar a razão para controlar essa coragem, vira um destemor. E aí é ruim, porque o destemor faz com que nós hajamos sem medir as consequências dos nossos atos. Então, precisamos usar a razão para controlar o nosso medo, né? Para que não fiquemos paralisados na nossa atuação pelo pavor, e controlar a nossa coragem, nossa vontade de agir, para que isso também não vire um destemor, ausência do medo. A razão, então, ela tem que atuar o tempo todo, porque a emoção, né, vem, né, do latim emovere, é o que faz nós falarmos, nós fazermos algo. Mas se nós não usarmos a razão, nós podemos falar demais, falar de menos, atuar demais ou atuar de menos, atuar corretamente ou atuar de maneira errada. A razão, então, é o equilíbrio para que a emoção, que está conectada ao chakra gástrico, faça, né, atue de maneira legal. Por isso que não é bom, por exemplo, nós simplesmente acumularmos emoções sem materializar essas emoções de maneira produtiva. Então, se nós acumulamos, por exemplo, uma emoção ruim, raiva, ou seja, a gente vai acumulando essa energia negativa no nosso chakra gástrico. Nós somos espírito. Através dos ductos do nosso duplo etéreo, do nosso corpo etérico, chega ao corpo físico. Lembra que o chakra está no corpo astral, nos corpos mais tênues, no nosso perispírito. Então, aquela energia ruim da raiva, através do chakra gástrico, ela vai pelos ductos, passa pelo nosso corpo etérico e chega no nosso corpo físico. Só que no nosso corpo físico, né, quando ela chega no plexo solar, ela extravasa, ou a gente gritando, ou esmurrando, ou fazendo uma atitude violenta, ou se nós, através da nossa vontade, razão, pensamento, controlar e não rodar a baiana, essa raiva estoura no nosso corpo físico e vai nos trazer problemas funcionais na nossa máquina biológica, no nosso corpo físico. Ou seja, a raiva, de qualquer maneira, essa energia é ruim. Porque se a gente extravasa, nós falamos e fazemos o que não devemos. E se nós não extravasamos a raiva, ela nos faz mal de qualquer forma, porque ela vai prejudicar o funcionamento do nosso corpo físico. Mas nasceu aonde essa raiva? Lá, né, nos corpos mais tênues, lá no corpo astral, lá no nosso perispírito. Então, como eu controlo isso? Não sentindo raiva, não levando nada para o pessoal. Isso tem a ver com a evolução de consciência. Ficar inabalável, inatingível. Dominar, né, a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados aqueles que vivem em equilíbrio, porque viverão bem na matéria.
Então, esse conflito de interesse acontece o tempo todo, porque nós esquecemos que tudo tem preço, não tem café de graça. Não tem como nós atingirmos um objetivo se nós não, usando a razão, não trabalharmos, né, pela consecução desse objetivo. Eu posso assistir uma série no Netflix? Dando exemplo só. Podemos. Mas com equilíbrio. Eu tenho que lembrar que existem outras tarefas que podem ser mais úteis, mais produtivas para a minha evolução, como, por exemplo, dormir. Então eu vou dormir até não mais poder. Também não. Eu tenho que dormir o suficiente para me sentir bem, mas eu não posso, né, me deixar controlar pelo prazer. Eu tenho que usar a razão para controlar as minhas emoções. A razão é o que caracteriza o espírito no reino nominal. Porque ele tem um corpo astral que começou a ser desenvolvido lá no reino vegetal, que é um corpo dos desejos. No plano astral, diferentemente do plano físico, o espírito basta desejar que ele crie o mundo que ele quiser. No astral, o mundo dos sonhos, basta a gente sonhar, querer, desejar que a coisa acontece. Por isso que nos nossos sonhos, tudo é possível. Nós estamos no astral, quando a gente dorme, a gente vai para o astral. No corpo, a gente tem um corpo astral como espírito, e lá basta sonhar. Nós temos o que desejamos. Isso lá no astral. No plano mental, é o que pensamos. Então a gente assim, então eu só vou desejar coisas boas, só vou pensar coisas boas que vão me dar bem. Nos outros planos não é assim. Porque quando nós dormimos ou desencarnamos do plano físico, nós continuamos ser o que somos aqui. Só estamos sem corpo físico. Não é porque eu gosto do azul no plano físico, quando eu desencarnar eu vou gostar do vermelho. Não, eu só não vou estar desencarnado. A gente tem a tendência de achar que o espírito desencarnado é melhor que o espírito encarnado. Não, não necessariamente. Nós temos que lembrar que nós somos a melhor versão de nós mesmos. Então, a melhor versão nossa é essa que está encarnada. A gente só não tem, né, as lembranças de outras existências de maneira consciente. Elas estão lá, no nosso inconsciente, no nosso subconsciente. Quando a gente vai para o astral, desencarnado, dependendo do nosso grau evolutivo, da nossa consciência que temos, nós lembramos de tudo. Por isso que o espírito evoluído, não só intelectualmente como moralmente, ele pode assumir o corpo que ele quiser. Ele plastifica no astral, ele como jovem, como mulher, como idoso. Então basta desejar, e ele sabe, ele conheceu, ele vivenciou aquele corpo. A coisa é bem complexa, mas é assim mesmo. Então nós temos que lembrar que a razão, né, é o meio que nós temos de controlar o nosso livre-arbítrio. É a razão que nós devemos utilizar o tempo todo para controlar o que pensamos e sentimos. Porque é com essa liberdade de escolha, e nós escolhemos o tempo todo, é que nasce a responsabilidade, o sentimento de responsabilidade pelo que somos, pelo que fazemos. Nós temos que lembrar
que nós escolhemos o tempo todo. A nossa vida são escolhas. Cada um de nós tem a vida que merece ter, na medida do que pensamos e sentimos, porque é o que pensamos e sentimos que faz com que nós falemos ou façamos coisas na matéria, no plano que tivermos encarnado. Escolhemos o tempo todo. Escolhemos a família onde iríamos encarnar, escolhemos a profissão, o que estudar, os companheiros, os amigos, tudo foram escolhas nossas. E nós escolhemos o tempo todo, escolhemos o que comer, que hora dormir, o que assistir, o tempo todo. Em resumo, cada um de nós merece a vida que tem, na medida exata do que pensa, sente, fala e faz. Então não podemos pôr a culpa em ninguém. Nós temos que procurar plantar melhor para no futuro colher coisas melhores. É o sentimento de responsabilidade que nós devemos ter o tempo todo na nossa existência, usando a razão e procurando ser responsável, para ser responsável. Então, toda coisa que eu for fazer, atuar nesse plano, eu tenho que perguntar: isso é bom para a minha evolução? Isso é necessário para a minha evolução? Porque é esse sentimento de responsabilidade que nos faz evoluir de uma forma mais rápida, através das nossas várias reencarnações. Interessante aí é que nós devemos, né, entender que esse sentimento de responsabilidade é melhor do que o sentimento de culpa. O sentimento de culpa por ter feito uma escolha errada, uma má escolha, ter cometido um erro, um pecado, entre aspas, não nos traz nada de bom. Em vez de ter um sentimento de culpa, se nós somos responsáveis, se nós assumimos a nossa responsabilidade pelo que somos, nós temos que desenvolver um sentimento não de culpa, mas de arrependimento. Eu tenho que me arrepender dos meus erros, dos meus atos falhos, de coisas que eu falei, de coisas que fiz, sem sentimento de culpa. Porque esse sentimento de culpa prejudica, né, a nossa caminhada. Porque o sentimento de culpa, sendo otimista, vai nos causar tristeza, depressão, ou seja, vibrar de maneira ruim. Remorso, então, nem diga. Remorso é pior ainda. E remorso é sofrimento, é dor prolongada. Culpa, né, é um sentimento ruim, remorso é um sentimento pior ainda. O sentimento que nós devemos desenvolver é o sentimento de arrependimento. Se nós somos responsáveis por que somos, devemos nos arrepender. E para nos arrepender de maneira verdadeira, com verdade, é nos preocuparmos em não errar mais. É nos preocuparmos em reparar, se possível, os erros que cometemos. É ajudar a outros espíritos a não cometerem o erro que nós cometemos. Isso é um arrependimento verdadeiro. E isso é muito mais produtivo que o sentimento de culpa ou ainda de remorso. Isso é ser responsável. É fazer um ato de contrição, é fazer um exame, né, pessoal, se possível até diariamente, como Santo Agostinho fazia. E aí, notando que errou em alguma ação, em alguma fala,
se comprometer consigo mesmo, não é com ninguém, é consigo mesmo, a não errar mais. Reparar, se possível, e ajudar outras pessoas a não cometer o mesmo erro. É isso que nós devemos cultivar. E quem manda em nós? A razão ou a emoção? Tem que ser a razão. Porque se nós não usarmos a razão, a emoção, de novo, o verbo emovere do latim, vai fazer com que nós falemos ou façamos, né, coisas que podem ser ruins. Porque, assim, a emoção nem sempre é ruim. A alegria é uma emoção, mas é algo bom. O otimismo é uma emoção, mas é algo bom. Mas o pessimismo também é emoção. A tristeza também é emoção. E são coisas ruins, são energias destrutivas que nós vibramos. Nós devemos vibrar energias construtivas. Então, quem nos domina tem que ser a razão, e não a emoção, não o desejo pura e simples. E aí vem N, tem várias. Atitudes que nós tomamos que são provenientes de desejos das nossas emoções. Porque nos dá prazer e a gente tem a tendência a não querer pagar o preço. Por exemplo, a preguiça, né? A raiva, como eu já comentei, né? O medo, eu também já falei, o medo que paralisa, que estanca. A procrastinação. Redes sociais, que está em moda hoje, se nós não tomarmos cuidado, nós prejudicamos a nossa evolução. Podemos ter o WhatsApp, Insta, Face, YouTube, LinkedIn, Twitter. Eu tenho todos. Trabalho com TI, né? Acabo tendo todos. Mas ele tem que usar de maneira, procurar utilizar de maneira equilibrada. O WhatsApp, por exemplo, se a gente não tomar cuidado, toma horas do nosso dia. É produtivo? Na maioria das vezes, não, se a gente não tomar cuidado. Mas tudo isso, né, acontece quando a gente não usa a razão. Nós temos que nos policiar de maneira contínua. O que eu estou fazendo é útil para a minha evolução? Assistir um seriado pode ser útil, desde que eu faça isso de maneira equilibrada. E muito bons seriados que nos trazem informações, visões que nós não teríamos, mas de maneira equilibrada. Mesma coisa YouTube, livros, até o que lemos faz diferença. Nós temos que ser seletivos no que lemos, no que assistimos, no que vemos, no que fazemos. Nós precisamos aprender a dizer não para aquilo que atrapalha a nossa caminhada evolutiva. Isso não é fácil, se a gente não se policiar. A reforma íntima, o burilamento, né, do nosso ser, tem que ser uma preocupação nossa diuturna, quando acordamos até ao dormir. Procurar sermos o melhor que pudermos sermos. Não é parecer bom, é sermos bons. A gente não pode confundir o fazer bem com ser bom. Eu posso fazer o bem e não ser bom. Já ser bom significa fazer o bem. Mas não necessariamente fazer o bem significa ser bom. E nós temos que ser bom o tempo todo. Procurarmos sermos, pelo menos.
O ser bom significa ser bom em pensamento, em sentimento, sozinho. E não representar. Não atuar de maneiras distintas dependendo do meio que a gente está. Eu performo de uma forma quando estou no meio familiar. Mas quando eu estou no trabalho, eu atuo de maneira diferente. Em casa eu não falo palavrão. No trabalho eu falo. Mas que mal tem, Luiz, falar palavrão? Sem querer fazer juízo de valor, palavras, teoricamente, são palavras. São vibrações mecânicas que nós emitimos. Mas o problema, né, é a energia que essas vibrações mecânicas transportam. Eu falar filha da puta, como eu falei agora, não tem problema nenhum. O problema é eu falar um palavrão desse, né, uma palavra colocada como ruim, com sentimento. Aí a coisa pega. Mesmo colocado de maneira genérica. Eu xingo o presidente da República com palavrão, mas eu falo com vontade. Isso é ruim. Eu emanei do meu ser energias vibratórias destrutivas. Não para o presidente. Porque se só eu fizer isso, isso não vai fazer malefício para ele. Mas para o meio que está em torno de mim. Para meus colegas de trabalho, para minha família. Isso é ser bom? Não, não é ser bom. Então, nós temos que tomar cuidado com tudo, com o que falamos e com o que fazemos. Porque nós estamos manipulando energias o tempo todo. Manipular energia, que eu quero dizer, é usinar energia. Nós recebemos energias do prana o tempo todo, quer queiramos, quer não, energia do divino que está sendo emanada, que nós captamos com o que pensamos e sentimos. Nós absorvemos também energia dos alimentos, do ar que respiramos. E gastamos essas energias recebidas pelo verbo, pelo ato de falar e pelas nossas ações. Então, a energia entra e sai. E nesse processo de entrar e sair, nós usinamos, nós trabalhamos, nós processamos essa energia. E qual a energia que nós estamos irradiando? São energias construtivas ou destrutivas? Nós, como seres racionais, encarnados no reino nominal, temos que usar a razão para usinar, processar a energia de maneira construtiva e não destrutiva. Isso é reforma íntima. Então, uma coisa que nós temos que nos preocupar é em desenvolver bons hábitos para nós conseguirmos fazer a nossa reforma íntima. Nós conseguimos, né, nos corrigir com relação a vícios e defeitos de espírito, de caráter. Aí, né, tem um roteirinho dos 4 R's, que é a lembrança, né, a relembrança, ou seja, alguém nos dá um toque de alguma coisa. Por exemplo, a nossa mãe fala, tem que escovar os dentes, quando criança. E ela fala isso várias vezes. Ela nos impele para isso. Para que isso vire uma rotina. Todo dia de manhã, ao acordar, vamos escovar os dentes. A rotina, né, nos recompensa, que nós sentimos um hálito gostoso, ficamos com a boca limpa, nos faz bem para o nosso hálito, para o nosso sistema digestivo, enfim. E a repetição faz com que isso vire, né, um bom hábito. De acordo com algumas escolas místicas, se nós fizermos de maneira repetitiva 21 vezes, qualquer coisa, ela vai para o nosso inconsciente, a gente faz até sem querer e sente falta quando não faz.
De acordo com outras escolas, são 40 vezes consecutivas. Não importa, não são números. O que importa é a repetição. Então, se eu quero, por exemplo, fazer o evangelho diariamente, eu tenho que me relembrar a fazer isso diariamente, para que vire uma rotina. A recompensa é espiritual, energética. E com a repetição, isso vira uma coisa autônoma, que quando eu não fizer, vai me fazer falta. Então, a reforma íntima na prática é nós nos preocuparmos, né, em ser melhores todos os dias, de maneira contínua. Eu coloquei aqui nesse slide, né, não preciso copiar nada, eu vou passar depois o slide para vocês, 20 exercícios de reforma íntima. E nós devemos nos preocupar em executar diariamente. Executar alegremente as próprias obrigações. Isso é só questão de programação. Ah, mas eu não gosto do meu trabalho. Faça o seu trabalho da melhor maneira possível. Se você não gosta da atual profissão do que faz, faça a si mesmo o que você precisa fazer da melhor maneira possível e, de maneira simultânea, já vai procurando um novo emprego, um novo a fazer que lhe remunere, mesmo que de maneira menor, mas que lhe dê o prazer de trabalhar. Silenciar diante da ofensa. A gente só se ofende se a ofensa proferida encaixa conosco. Se alguém me xinga e eu não me identifico com o xingamento, eu sou inatingível. Porque eu não levo nada para o pessoal, eu não me identifico com nenhum tipo de xingamento, então. Bem, eu coloquei, né, vários itens aqui. Na verdade, eu peguei essa lista da internet, mas o que eu achei uma boa lista, né, para a gente se preocupar em seguir. A consciência, então, que nós temos hoje, como espíritos encarnados, é diferente de cada um de nós, porque no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, tem experiência de outras existências, em outros planos e em outros reinos, que diferenciam, que são diferentes de cada um e que nos diferencia hoje. Muitos de nós nem evoluímos nesse planeta. Muitos de nós, né, eu li isso outro dia e concordo, é a primeira encarnação nesse planeta. Ou seja, nunca encarnou nesse planeta. É a primeira encarnação. Bom, mas e nós evoluímos em outras órbitas, em outras galáxias, em outras estrelas, em outros sistemas planetários. E como esse nosso orbe, nosso planeta, está mudando de um mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração, nós estamos começando a encarnar aqui porque nós também estamos nessa fase. E é meio lógico isso, porque hoje nosso planeta tem 7,5 bilhões de pessoas, espíritos encarnados. No início do século passado, do século XX, né, a população mundial era 1,5 bilhão, mais ou menos, de pessoas. Com gerações a cada 25 anos, 30 anos, não seria possível termos hoje. Né? Se todos os espíritos que estavam encarnados no início do século passado, né, se encarnassem de novo, não daria nem metade do que existe hoje, de espíritos encarnados. E se nós retroagíssemos ainda mais, a população mundial era muito menor. Então, tem muitos espíritos encarnados aqui
que é a primeira vez que encarna nesse plano. Então, teve experiências completamente diferentes dos espíritos que evoluíram nesse orbe. Desde os mundos primitivos, né, até o mundo que está hoje. Então, muitos de nós, espíritos encarnados hoje nesse plano, como no reino nominal, viveu o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral em outros planetas, em outros sistemas solares, em outras galáxias. Está encarnando aqui por necessidade evolutiva. Então, o nosso consciente é muito diferente. A consciência que nós temos do divino, do universo que nos cerca, é diferente de um para nós. E tem muitas coisas que estão no nosso subconsciente e inconsciente que afloram até de maneira automatizada. E aí, de novo, vem a razão que nós devemos utilizar para filtrar isso. Nós temos que usar, porque conhecimentos, informações que estão com desejos, emoções, sentimentos que estão no nosso inconsciente ou subconsciente, eles vão subindo e afloram o nosso consciente. Mas se nós temos um filtro, que é a razão, nós conseguimos controlar, por exemplo, sentimentos como tristeza, angústia, medo, ansiedade. Para que quando a gente percebe que esse sentimento, que a gente nem sabe por que está aflorando, a gente controle isso, para não prejudicar a nossa caminhada racional no plano material. A consciência que cada um temos, né, muda, então, de acordo com as experiências que cada um de nós tivemos e estamos tendo. Hoje, nós estamos nesse nível 4 aí, nesse modelo de 7 níveis de consciência. Nós estamos, a maioria de nós estamos nesse nível 4, caminhando em direção ao nível 7. Muitos de nós ainda não atingiram o nível 4, está no nível 3, no 2. Nós devemos procurar desenvolver, então, a coesão interna, que é o que nós estamos procurando fazer. A prova diz que vocês estão tentando fazer conscientemente ou não, a escola de aprendizes, é porque vocês estão querendo entender melhor o universo que lhes cerca e vocês mesmos. Ser um agente transformador do mundo para melhor, que é o nível 6, de maneira consciente o tempo todo. E não tem melhor forma de fazer isso que com o nosso exemplo, com o que falamos e fazemos. Ou seja, as pessoas têm que nos olhar e ver, poxa, se aquela pessoa consegue ser daquela forma, eu também consigo. Se aquela pessoa faz aquilo, eu também faço. E fazer isso com prazer. Porque a gente não está fazendo isso para querer ser melhor que os outros. Não, nós estamos fazendo isso para sermos melhor que pudermos ser. Até atingir o nível 7, de entrega total, de se preocupar mais com o universo que nos cerca que conosco mesmo, que é a prática do amor incondicional. Né? Esse aqui é uma slide bem parecida com o anterior, só está colocado de uma forma diferente. Nós estamos no nível 4 aí de empoderamento, de transformação de nós como consciência de si próprio, que entendemos que precisamos mais ser. Nós já passamos pela fase da autoestima, né, do relacionamento, da sobrevivência, que estão a ver com os reinos anteriores, animal, vegetal. Nós já passamos disso. Não que nós não precisemos mais disso, nós precisamos, mas nós estamos numa fase maior, caminhando, né, para uma conexão espiritual maior, para fazer a diferença no universo que nos cerca, para nos encarar como servidores. Para atingir um estado de superconsciência, ou seja, onde nós somos isso tudo o tempo todo. Onde nós conseguimos manifestar em nós o divino o tempo todo. E eu coloco aqui para terminar esse último slide, onde eu falo como elevar o nosso padrão vibratório. Nós somos energia condensada, nós, espírito, né, atraímos, né, energia e condensamos essa energia para plasmar
um corpo, uma máquina biológica, para a gente experimentar, fazer experiências neste plano. Então, nós temos que vibrar bem para poder absorver bastante prana, para ficarmos empoderados, cheios de poder. E vibrar de maneira construtiva, doando para o universo o prana que estamos recebendo. E quanto mais doamos, mais recebemos por causa da lei da conservação de energia. Então, está aí uma listinha, né? Ter fé, orar e vigiar, não só pensamentos como sentimentos também, praticar reforma íntima, caridade, evangelho no lar, maledicências, leituras edificantes, acreditar na intuição, que são as memórias de outras existências, que afloram ao nosso consciente, vindos, né, do subconsciente, do inconsciente. Enfim, né? É isso.